Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos reunidos na Escola Bíblica Dominical, como sempre temos feito, às 8 horas da manhã. E, é claro, com conteúdo disponível para que você possa fazer esse estudo em outros momentos, naquele momento que lhe for mais adequado. Mas nós louvamos a Deus por muitos irmãos que estão juntos conosco a partir das 8 horas da manhã. É a Escola Bíblica Virtual, mais uma vez, reunindo pessoas para o estudo das Escrituras. De onde quer que você esteja nesta manhã, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar e suplicar a graça do nosso Pai? Obrigado, Senhor, por esse momento precioso, por esse encontro tão especial em torno da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, que muitas vidas sejam edificadas e abençoadas no poder do nome de Jesus. Ó Pai, que em nome de Jesus, nesta manhã, esta palavra chegue ao coração de cada um dos alunos e que haja um grande mover do Teu Espírito para que nós vivamos uma vida preparada na dispensação do Espírito Santo de Deus, aguardando a volta preciosa de Jesus. Oramos e entregamos esse propósito diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos sobre esse tema escatológico, nós ficamos às voltas com as nossas limitações, com as diversas interrogações e dificuldades na interpretação. Eu quero hoje convidar você a olhar um texto bíblico que mostra exatamente a realidade dos discípulos quando estavam diante da ascensão de Jesus. Suas limitações, mas também a promessa de Deus sobre suas vidas. Aquele texto, assim como a nossa realidade, nos faz perceber que apesar das nossas limitações, estamos marchando para um novo encontro com Cristo, um encontro eterno. Então, na nossa lição sobre escatologia de hoje, na série Doutrinas Bíblicas, nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de Atos, que fala sobre a ascensão de Cristo. Que esse texto traga encorajamento, que esse texto traga para você uma perspectiva de que os discípulos também tinham muito menos do que o que nós temos hoje, e eles marcharam fielmente até o fim de suas vidas, aguardando a volta de Jesus. Venha conosco, o capítulo 1 do livro de Atos, especialmente os versos de 6 a 11, tem uma narrativa muito importante. O verso de número 11 diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Quando nós olhamos para esta realidade, podemos fazer uma pergunta. Os discípulos estavam ali, num momento de despedida do seu mestre, e eles não tinham ideia de quando veriam o mestre novamente. Logo após a morte de Jesus, eles também ficaram um tanto quanto atônitos, porque não sabiam como veriam o mestre novamente. E Jesus, que ressuscitou, começa a aparecer aos discípulos, até que todos eles contemplam o Cristo ressurreto. Mas o capítulo 1 do livro de Atos narra a partida de Jesus, um momento de despedida. E nesse momento de despedida nós podemos olhar para como era o estado dos discípulos naquele momento e comparar com o que nós temos hoje. E certamente vamos concluir que assim como eles, nós também ainda temos muitas limitações no que diz respeito à volta de Jesus. Mas esse texto, ele também é para nós revelador. É importante perguntar então, o que os discípulos têm para seguir até o fim o seu mestre, no momento daquela partida. Então vamos juntos ler os versos de 6 a 11 do capítulo 1, esse texto que narra a ascensão de Jesus. Diz assim as Escrituras, Atos capítulo 1, de 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel?
Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. É muito importante nós olharmos para esse texto e entendermos esse cenário. Jesus havia estado com os discípulos por um período de 40 dias após a ressurreição. Diversas aparições de Jesus vão revelar a sua mensagem mais oculta, sua mensagem secreta, sua mensagem de momentos que Jesus viveu apenas ele e Deus, diante das circunstâncias. Aquele período é um período de revelação de Cristo para os seus discípulos. Aquele período é um período da confirmação de Pedro. Aquele período é um período para que os discípulos possam entender que agora a missão deles é muito maior do que andar com o mestre, porque o mestre agora estava de partida. Mas a sua partida tinha uma promessa de que ele voltaria. Então é muito importante compreender qual é o conhecimento dos discípulos a respeito da volta de Jesus. Qual é o conhecimento escatológico que os discípulos têm naquele momento para lidar com essa situação e ensinar a igreja do primeiro século? Você fica inquieto quando você lê o livro de Apocalipse, com todas as revelações que ali aparecem? Você fica de alguma maneira preocupado quando você lê Jesus no sermão profético ensinando sobre o princípio de dores? Quando você ouve falar sobre os temas escatológicos e quando você percebe as diferentes escolas de interpretação da literatura apocalíptica, especialmente do Apocalipse, quando você lida com temas como o milênio, que se divide em amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, quando nós olhamos para todas estas coisas, será que você não fica com uma aflição? Será que você não fica se perguntando: eu nunca vou entender essas coisas? Será que você não fica querendo ainda mais compreender estas coisas? E quando você ouve pessoas que vão fazer abordagens escatológicas que têm divergências, talvez você fique aí na sua casa pensando: e agora, como é que eu estou seguro? Eu creio que nesse momento nós devemos voltar para o livro de Atos e olhar qual era o sentimento dos discípulos e o que é que eles tinham na partida de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, então nós podemos nos cercar de uma visão a respeito do que compunha a fé dos nossos irmãos, dos apóstolos, no primeiro século, e o que eles levaram adiante em sua fé, e o que eles deixaram como legado para os que ainda hoje estão recebendo a fé em Jesus, e estão cada vez mais caminhando para a segunda vinda de Jesus. Então eu fiz aqui grifos muito importantes nesse texto, do capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. A primeira parte que eu quero que você compreenda é o que está grifado aqui, porque quando os discípulos estavam reunidos com o Senhor Jesus, diz o texto, eles fizeram uma pergunta. E a pergunta era justamente essa: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Veja que esta pergunta reflete que os discípulos só sabiam uma coisa: que chegaria o tempo de uma restauração do reino. Isso já foi profetizado no Antigo Testamento, o reino eterno de Cristo.
o reino eterno do povo santo, juntamente com o Filho do Homem, a quem o Senhor lhe concedeu toda a autoridade. Então perceba que eles estão muito próximos de se despedir de Jesus na ascensão, mas eles têm muito pouco conhecimento a respeito de quando será o fim. Eles sabem que o reino eterno virá, mas eles não sabem quando. Quando nós olhamos para esta narrativa, podemos dizer que os discípulos, especialmente os apóstolos que estavam reunidos com Jesus nesse momento, eles tinham pouca compreensão escatológica. Mesmo com as lições de Jesus no sermão profético, agora eles vão perguntar: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Essa mesma pergunta faz parte dos nossos dias. Quando nós ouvimos notícias de guerra, de rumores, de terremotos, de epidemias, e agora uma pandemia de pestes, quando nós olhamos para esta realidade, a pergunta, ela retorna: Senhor, será neste tempo que o Senhor restaura o reino a Israel? O que eu e você temos é o mesmo que os discípulos tinham naquele tempo, a certeza de que o tempo de restauração do reino de Israel virá. Os discípulos, então, estavam perguntando se a hora era aquela, após a ressurreição de Jesus. Mas é importante acompanhar, então, a resposta de Jesus. Olhe, então, agora a partir do verso 7. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que Jesus está dizendo aqui é que não é da competência dos discípulos conhecer o dia e a hora. Você pode compreender que todas as gerações que vieram depois dos apóstolos, eles também estão debaixo dessa mesma incompetência. Não lhes compete. A palavra grega aqui é não será conhecido. Você não vai conhecer o dia ou a hora. Não é uma coisa de, vamos dizer, de conhecimento que seja comum aos homens. Mas isso está reservado à autoridade divina. Você percebe que mais de 2000 anos depois, nós também estamos debaixo desta incompetência. Nós não temos o conhecimento a respeito de duas palavras que Jesus usou aqui. Jesus usou a palavra, quando ele disse, não vos compete conhecer tempos, ele usou a palavra cronos. E quando ele disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas, ele usou a palavra kairos. Nem o tempo, nem a época, nós sabemos. Esta também é a minha e é a sua limitação no tema escatológico. O que não é limitação? A restauração do reino. Todos nós caminhamos para a volta de Jesus debaixo de uma incompetência. Qual? Nossa limitação de decifrar, de conhecer o tempo e a época. Os sinais anunciam que a volta de Cristo está perto, que ela está às portas. O princípio de dores anuncia que cada vez mais estamos caminhando para mais perto da volta de Jesus. Mas todos nós permanecemos diante da mesma limitação que os nossos irmãos no passado, no primeiro século, e que estavam tão próximos de Jesus, eles manifestaram esta limitação. Então, nós, mais uma vez, olhamos para aquele momento, mais de 2000 anos atrás, e nos identificamos com ele. Você pode olhar à sua volta e não saber as mesmas coisas que os discípulos não sabiam.
o tempo e a época. Mas você precisa saber que o Cristo vivo está e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Esse texto é um momento de despedida, mas ele também mostra em que estado e qual era o conhecimento dos discípulos que estavam vivendo aquele momento da partida de Jesus. Você pode dizer, mas eles conheceram. O tempo foi muito pequeno, o tempo em que eles declararam sua dúvida, em que eles fizeram sua pergunta para Jesus, e o tempo em que o Cristo mesmo se despediu deles e subiu aos céus. Como que aqueles nossos irmãos vão então marchar para o futuro? Veja o que diz o verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De um lado, a limitação, do outro, a condição de sermos testemunhas do Senhor, no poder do Espírito até que Ele venha. Essas duas coisas caminham lado a lado na nossa fé. De um lado, nossa limitação de decifrar todos os ensinamentos da literatura apocalíptica, decifrar todos os símbolos e entender o que está contido naquela mensagem a respeito dos últimos dias. Do outro, uma igreja que marcha pela fé, uma igreja que marcha no poder do Espírito Santo de Deus. Veja, de um lado, incompetência, do outro, manifestação de poder, de um lado, limitação, de um lado, a dificuldade para ter todo o discernimento sobre o tempo ou sobre a época, mas do outro, uma igreja que avança no poder do Espírito. O que os discípulos naquele tempo tinham? Eles tinham o caminhar com Jesus. E apesar das limitações, eles receberam o poder do Espírito Santo de Deus, que os conduziu de uma maneira tão gloriosa. O livro de Atos mostra o evangelho que rompe todas as barreiras. Foi no poder do Espírito, então, que aqueles nossos irmãos caminharam. Foi no poder do Espírito que eles, então, entregaram suas vidas até o fim. Não foi com base no discernimento do tempo ou da época em que o Senhor reservou para a restauração do reino de Israel. Porque essas limitações, elas caminharam sempre com os cristãos de todas as gerações que vieram após aquele momento dos discípulos, dos primeiros discípulos. Portanto, essa mesma realidade, ela acontece conosco ainda hoje. Mas o texto é muito importante para dizer no verso de número 9, veja o que diz o texto: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqui nós temos um fato real que está muito distante de nós, mas que aqueles apóstolos, eles acompanharam. Depois que Jesus disse que eles receberiam autoridade, receberiam o poder do Espírito Santo para marchar como testemunhas até os confins da terra, ele foi subindo aos céus. E o texto diz que subindo aos céus, ele foi cada vez mais adentrando para as nuvens. E as nuvens encobriram a pessoa bendita de Jesus. Ora, quando Jesus foi conhecido entre os homens, quando Jesus foi visto pelos pastores, quando Jesus foi visto pelos magos, quando Jesus foi visto pelo sacerdote que o consagrou no templo, Jesus foi recebido vindo do ventre de uma criança. Ele não desceu dos céus através de uma nuvem, mas agora no seu momento de despedida,
ele vai subir aos céus. Não há uma nave, é o momento em que o Senhor vai ascender, e ele vai subindo e flutuando, e de repente ele vai subindo, e aqueles discípulos estão observando a subida de Jesus. E a nuvem esconde a vida preciosa do Filho de Deus, até que os discípulos não conseguem mais ver a pessoa do seu mestre, que foi encoberto pelas nuvens. Esse é um fato real. Os discípulos então caminharam no poder do Espírito, com limitações, mas com um fato real. Aqueles primeiros discípulos, eles estavam testemunhando em todas as cidades e até os confins da terra, o modo como Cristo foi elevado às alturas. Mas tem uma lição muito importante que nós podemos ver aqui. Agora é a que está no verso de número 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Todos aqueles que estão indefinidos, todos aqueles que têm alguma limitação a respeito dos temas escatológicos, podem se voltar para a condição dos discípulos e perguntar o que é que os discípulos tinham naquele momento acerca desse tema e da volta de Jesus. Queridos irmãos, eles tinham muito pouco, mas tudo aquilo que eles tinham era o suficiente para eles caminharem até o fim de suas vidas, porque eles andaram com o seu mestre, porque eles foram autorizados por seu mestre, foram enviados por seu mestre, e eles foram prometidos por seu mestre que seriam revestidos de poder para caminharem até o fim da terra, anunciando como testemunhas de Jesus. Eles então contemplaram a subida de Jesus entre as nuvens, até que as nuvens escondem o Filho de Deus. O modo é aquilo que eles vão levar como um fato, porque dois varões que estão ali de pé, olhando para os discípulos, vão dizer: por que vocês estão olhando? Então aqui há um grande ensinamento. Do mesmo modo como vocês o viram subir, do mesmo modo ele vai retornar. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Não uma encarnação, não numa viagem de transporte terrestre, não entrando na cidade num jumentinho, não nascido de uma virgem, não numa reencarnação, como já se diz a respeito de falsos cristos que estão entre nós. Esse texto revela então o modo. Jesus subiu, e isto é um fato. Os discípulos contemplaram, os discípulos viram Jesus ser escondido pelas nuvens. Subiu e aos poucos a nuvem escondeu o Filho de Deus. Então, do mesmo modo, as nuvens vão se revelar, vão se abrir, vão desvelar e anunciar a chegada do Filho de Deus. Aquilo que os discípulos viram na ascensão, uma geração, que não sabemos qual será, verá a sua volta, o seu retorno. Os céus que se fecharam, quando o Senhor adentrou sobre as nuvens, será o mesmo céu que há de abrir para que esse mesmo Cristo possa ser revelado sobre todas as nações. O modo, os discípulos viram. A segunda vinda, o modo, todos vão contemplar, todo o olho verá, todas as nações da terra
vão ver vir o Filho de Deus sobre as nuvens com poder e com grande glória. Ora, quando nós pensamos então sobre isso, eu separei aqui 5 coisas muito importantes que podem nos relacionar àquela mesma condição dos discípulos na ascensão de Jesus. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que o que os discípulos tinham naquele momento, perceba, não demoraria muito. No capítulo 1 de Atos, Jesus se despediria dos seus discípulos. Jesus deixaria os seus discípulos com uma missão, mas muito perto, mas exatamente muito perto da ascensão de Jesus, os discípulos ali estavam reunidos, e o que eles têm? Eles têm um relacionamento com Jesus, eles são discípulos de Jesus, eles são apóstolos nomeados por Cristo para uma grande missão sobre o mundo. Como devemos caminhar até a volta de Jesus? Como vamos caminhar diante de tantas dificuldades que nos cercam, como discípulos de Jesus, tendo um relacionamento com Cristo? Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, e mesmo depois de 3 anos, e mesmo depois de sua morte, e mesmo depois da sua ressurreição, eles ainda continuavam limitados, não sabendo o dia nem a hora da volta de Jesus. Mas o que eles tinham era um relacionamento com o Senhor. Talvez você não conheça muito bem de escatologia, mas você precisa conhecer muito bem sobre o relacionamento que você tem com Jesus. Talvez você tenha dificuldades de interpretar alguns textos difíceis das Escrituras, mas você deve ter um relacionamento pessoal com Jesus. A segunda coisa que os discípulos tinham naquele momento, como disse, era uma limitação. Não compete conhecer tempos ou épocas. Depois de 3 anos andando com Jesus e ouvindo tantos ensinamentos, depois de ter ouvido e aprendido de Jesus mensagens tão importantes, nós certamente estamos também identificados com os discípulos do primeiro século, porque eles estavam limitados. Significa que eles marcharam até o fim de suas vidas, esperando a volta de Jesus, sabendo que um dia o reino de Israel seria restaurado. E eles morreram nessa expectativa. Após eles, outras gerações creram e esperaram, e morreram, e outras gerações se levantaram, até chegar à nossa geração. Nós então caminhamos nessa geração, até o fim dos nossos dias. Se a volta de Jesus, ela se der no meio de nossa geração, como os sinais apontam para esta geração, nós vamos ver cumprida a promessa de restauração do reino a Israel. Mas não somos aqueles que experimentaram isto, porque tínhamos o discernimento, quando era o dia ou a hora, quando o tempo ou quando a época. Faz sentido isso para você? Então não fique angustiado, não leia as Escrituras pensando que há confusão a respeito da volta de Jesus, nem deixe que o seu coração, ele seja motivado pela incredulidade, mas que mais e mais você caminhe para a volta de Jesus, entendendo que esta limitação os discípulos também tiveram, e eles marcharam até o fim. Quando nós pensamos então sobre esse momento, podemos olhar para os discípulos e entender que, não tendo o conhecimento preciso, não tendo conhecimento sobre épocas ou sobre tempos, eles têm algo muito poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor não deu competência à igreja para saber o dia. O Senhor deu poder à igreja para marchar até a volta de Jesus. O Senhor não deu competência à igreja para saber no calendário identificar o dia da volta de Jesus,
Mas o Senhor capacitou a sua igreja com o poder do Espírito Santo para discernir o tempo, para discernir as épocas e para nunca se deixar abater e sempre testemunhar até que Ele venha. A igreja com limitações é a mesma igreja que é marcada pelo poder de Deus. E como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, antes de mandar a igreja para o mundo, o Senhor enviou o Espírito Santo para a igreja. Eu e você estamos inseridos então nesse mesmo contexto. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz até o grande dia. E nós marchamos pela fé no Cristo vivo e ressurreto. Nós podemos dizer com toda a certeza, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. É assim que podemos testemunhar todos os dias. Mas existe uma quarta coisa tão importante, porque os discípulos, além de receberem poder, eles receberam uma missão. E o poder é exatamente para que a missão fosse cumprida. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e até em Samaria e até os confins da terra. Nós estamos falando então da missão, ser testemunhas até os confins da terra. Eu quero dizer para você que os discípulos também carregaram suas limitações até os confins da terra. E em nenhum lugar eles chegaram para dizer que a volta de Jesus estava marcada para o dia A ou B da semana. Mas em todos esses lugares, eles anunciaram que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Cristo um dia Ele voltará. Eles caminharam por quilômetros, por dezenas de cidades, por centenas de vilarejos e anunciaram a milhares e milhares de pessoas que Jesus veio e que Jesus voltará. Os discípulos, assim como eu e você em nossa geração, eles marcharam convictos até o fim de suas vidas. E por isso, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós compreendemos que eles naquele momento tinham um modelo que nós não temos. Na nossa geração as pessoas sobem aos céus através de um aparelho, de uma aeronave, através de algum elemento que as fazem subir aos céus, impulsionados por um motor e por alguma coisa, um propulsor que os eleva da terra aos céus. Mas mesmo em nossa geração, nenhuma pessoa que sobe aos céus se esconde ou desaparece nas nuvens. E subir aos céus da nossa cidade não nos faz estar diante do trono de Deus. Por isso o que os discípulos do passado tinham era um modelo que foi testemunhado e um modelo que serve de exemplo para aqueles que esperam a volta de Jesus. Ao olhar então para o capítulo 1 de Atos, nós podemos nos identificar. Talvez você diga assim, eu nem gosto de ler o livro de Apocalipse, mas precisa ler. Nos nossos próximos encontros, nós então queremos, com esse sentimento de limitação que nós temos, queremos estudar o livro de Apocalipse. Podemos fazer isso capítulo a capítulo e poder enxergar um pouco mais daquilo que foi revelado a respeito da volta de Jesus. Mas você não precisa entrar em pânico, você não precisa viver, vamos dizer, angustiado por qualquer dificuldade. Você pode estar diante da mesma limitação que os discípulos tiveram, mas precisa marchar com fé no poder do Espírito Santo de Deus até o dia final. Então se prepare para os nossos próximos encontros, porque aí nós podemos olhar com mais atenção aquilo que está registrado no livro da Revelação, o livro de Apocalipse, que é também uma literatura que mostra o triunfo final da igreja, a restauração do reino de Israel de uma maneira plena sobre toda a humanidade. Eu quero agradecer a Deus
por sua vida e por esses nossos preciosos encontros. Como vamos marchar até a volta de Jesus? Nós vamos marchar com a certeza de que um dia haverá restauração plena. Pastor, mas qual será a geração? Nós esperamos que seja nesta geração. Nós esperamos a volta de Jesus para a nossa geração. Mas estamos prontos a morrer pela fé, a viver até os últimos dias da nossa fé e entregar esta mensagem à geração que vier depois de nós. Porque em um momento da história, em um tempo e em uma época determinada, segundo a autoridade exclusiva de Deus, os céus irromperão em glória e o modo que os discípulos já conheceram será conhecido de uma maneira gloriosa e triunfante, não apenas por estes discípulos, mas por toda a humanidade. A volta de Cristo, gloriosa para todo o sempre. Continue conosco. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo que a graça de Deus fortaleça você para caminhar pela fé, para caminhar no poder do Espírito Santo de Deus e para se voltar para as Escrituras e dizer: ó Deus, revela-me, Senhor, como esperar, como aguardar a volta preciosa de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, Senhor. Os discípulos, e não muitas pessoas, eles viram o modo como o Senhor Jesus vai voltar. Eles viram o modo como Jesus subiu aos céus. E eles receberam uma promessa: o Espírito Santo de Deus desceria sobre eles. A diferença é que naquele momento eles ainda não tinham experimentado o derramamento do Espírito. Mas eles continuavam ignorantes acerca do dia e da hora da volta de Jesus. De lá para cá, muitas gerações se levantaram, até chegar à nossa geração. E por mais que tenhamos o livro da revelação, por mais que juntemos todas as peças desse grande quebra-cabeça, a mensagem final é de que o Senhor vem, e de que quando o Senhor vier, uma restauração plena vai acontecer, ó Deus, sobre Israel, sobre a nação de Deus, sobre o povo, sobre os eleitos de Deus. Para esse tempo pedimos que o Senhor nos prepare, e para Ele nos conduza no poder do Teu Espírito, sem desonrar, sem macular, sem abandonar a nossa fé em Cristo Jesus, até o último dia das nossas vidas. Então nós oramos e consagramos nossas vidas, e todos estes alunos da escola bíblica ao Senhor, fazemos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, se Deus permitir. O Senhor te abençoe. Até a nossa próxima aula.